Em Um Homem Bicentenário, acompanhamos a busca incessante pela liberdade e individualidade de um robô da série NDR chamado Andrew Martin. Ele, com o passar do tempo, começou a apresentar peculiaridades que divergiam do esperado de um robô daquela época, como desenvolver sentimentos, se enxergar, mesmo que primitivamente, como muito mais do que um objeto e apresentar desejos próprios. Ao longo de sua existência como uma máquina, ele foi instruído sobre a cultura e história humana, o que o fez desenvolver o desejo de ser reconhecido como muito mais do que um simples robô doméstico. Por mais que tivesse melhorado seu corpo, anexando órgãos artificiais, e pela metade do filme já tivesse passado por várias experiências humanas, faltava uma parte essencial em Andrew para que sua humanidade estivesse completa. Durante toda a jornada que acompanhamos em tela, o protagonista nos surpreende com a perfeição de seus trabalhos, como por exemplo, a forma como ele consegue reproduzir um cavalo de madeira para Amanda, depois de ter quebrado o anterior dela, que era feito de cristal. Como um robô, não foi difícil para ele memorizar vários livros sobre trabalho com madeira e analisar uma forma de esculpir o animal de forma exemplar, com o intuito de agradar a garotinha. Ainda que Andrew, perto do final do longa, fosse o que todos os humanos almejam ser um dia, tanto com relação à sua imortalidade quanto à inteligência, ele foi rejeitado pela inveja inerente ao ser humano. A princípio, por ser um objeto doméstico e por conta disso considerado inferior, e em seguida por querer se tornar um humano. É importante ressaltar que, a princípio, Andrew apenas queria ter sua liberdade e ser reconhecido como um indivíduo, nunca foi sua intenção ser superior ou sequer se tornar um ser humano completo. Até o momento em que compreendeu que os humanos não aceitariam outro que não fosse igual a eles, tanto física quanto psicologicamente. Sua perfeição, de certa forma, o colocava em uma posição superior a qualquer outro ser humano biológico. Afinal de contas, por causa de seu cérebro positrônico, em pouco tempo, ele conseguia criar órgãos artificiais funcionais. Embora a medicina da época fosse muito moderna, os avanços tecnológicos ainda estavam longe de conseguir criar um desses modelos feitos por ele. Além disso, Andrew era extremamente cortês e educado, praticamente não cometendo erros de boa conduta e nem mesmo expressando sentimentos como raiva e indignação. Richard Martin, embora desde o primeiro contato com o protagonista o tenha tratado como uma pessoa, o educando e instruindo sobre os costumes e história da humanidade, ainda mantinha uma visão de que ele era sua propriedade. Por conta disso, quando o robô pede sua liberdade, o sujeito o expulsa de casa, já que este não poderia mais vê-lo como um servo, e seria um contrassenso que ele fosse livre e ainda seguisse todas as ordens dadas pela família. A partir da morte de Richard, Andrew começa uma busca por outros de sua espécie pela necessidade de identificação mútua. Ele desejava se sentir igual a outro como ele, o que não conseguia inteiramente estando ao lado dos humanos, ainda que Amanda o tratasse como um amigo. Isso foi um fracasso, já que aparentemente ele era o único a ter desenvolvido uma consciência própria. Embora a última unidade que encontra, chamada Galatea, tivesse peculiaridades divergentes do padrão, ela não havia adquirido essa consciência de seu próprio eu, já que seu chip de personalidade estava ativado. Mesmo que Andrew fosse imortal, ele escolheu colocar sangue no seu sistema, o que com o tempo enfraqueceria seu corpo, até que um dia ele deixasse de funcionar. Essa atitude pode ser encarada com estranheza, já que ele tinha o que os humanos, desde os primórdios da história, almejam alcançar: uma vida eterna. As pessoas desse universo sempre tiveram noção de que os robôs poderiam se tornar superiores em muitos campos sociais, como na mão de obra e nas inovações tecnológicas. Por conta da inveja e desprezo que sentiam, as máquinas sempre foram tratadas como propriedades e inferiores, e pelo que vemos ao longo do filme, os humanos não se preocuparam em atualizá-los para versões mais humanizadas, já que não vemos nenhuma unidade superior ao modelo de Andrew. Talvez pelo receio de que eles se tornassem o que Andrew se tornou no final do longa, as pessoas tenham mantido os robôs em um estágio primitivo, provavelmente apenas permitindo uma atualização nesse nível depois de alguns séculos, como podemos ver Galatea nos últimos minutos do filme, que também havia sofrido a transformação do protagonista. Podemos acreditar que Andrew foi apenas uma exceção, mas uma possibilidade é que o tratamento humanizado que ele recebera de seu primeiro dono, somado ao conhecimento da história e afeto de Amanda, tenham tido grande relevância no processo evolutivo dele, o que, por sua vez, pode ter sido ausente em outros modelos NDR, por conta do preconceito. Da mesma forma, se o chip de personalidade de Andrew tivesse sido ativado, a falsa humanidade e personalidade instaurada nele o faria ficar inerte à possibilidade de individualidade e o tornaria só mais um utensílio doméstico. Com a ajuda de Rupert Burns, aos poucos, Andrew foi desenvolvendo seu corpo fisicamente e passou a ter as mesmas sensações de um ser humano, o que, sem dúvidas, fez com que sua personalidade e jeito com a qual viu ao mundo se tornassem muito mais humanos e, gradativamente, sua parte robótica ia sendo esquecida, já que agora seus sentimentos eram muito mais palpáveis do que intelectuais, como vemos nos primeiros minutos de filme, onde ainda que se sentisse feliz com certos acontecimentos, não conseguia expressar.
Após a morte de Amanda, o protagonista passou a desenvolver uma amizade com Portia, e com ela, aprendeu sobre uma das emoções mais complexas do ser humano, o amor. Ele de certa forma já havia experimentado esse sentimento antes, mas apenas em um campo lógico e afetivo, já que quando não tinha sensações físicas, seus sentimentos se apoiavam em ideias feitas com base nas ações das pessoas ao seu redor, como seu gosto por Amanda por tratá-lo bem e sua aversão a Lloyd, que sempre o perturbava e desprezava. Isso nos é provado quando Amanda, de forma discreta, demonstra ter desenvolvido sentimentos por Andrew, mas este não entende sua mensagem por não compreender o que ela sentia e, portanto, não corresponde. Uma característica que teve que abandonar foi sua bondade e cordialidade absoluta inerente à sua origem robótica. Por um dia já ter sido um robô destinado a trabalhos domésticos de pessoas ricas, a etiqueta e educação perfeita eram parte de sua programação, o que o impedia de cometer erros e fazer coisas comuns aos seres humanos, como, por exemplo, ser descortês quando passasse por uma frustração ou se entregar à raiva quando a sentisse. No momento em que Portia conta a Andrew que casaria com outro homem, ele fica visivelmente decepcionado, já que nutria uma grande paixão por ela, mas em vez de dizer algo forte para deixar claro sua posição, ele simplesmente a parabeniza da mesma forma que vimos acontecer com Amanda. Mas dessa vez, percebemos a frustração dele, o que denuncia que seus sentimentos, nesse ponto do filme, haviam evoluído. Os erros sobre os quais Portia falou que ele deveria cometer não se referiam necessariamente a perder em algum jogo ou falar coisas bobas, mas fazer aquilo que é considerado errado a fim de conquistar o que ele queria e para lutar pelo que amava. A partir do amor e da relação que teve com Portia, Andrew chega à conclusão de que para ser livre também é necessário ser visto como um humano, não de forma biológica, porém como um indivíduo. Entretanto, por seu cérebro ser o de um robô, ele era de todas as formas imortal e, como o próprio presidente do Congresso diz, a sociedade poderia até tolerar um robô imortal, mas um ser humano imortal não, porque isso causaria muita inveja. As intervenções de Andrew, com toda certeza, aumentaram de forma considerável a longevidade dos seres humanos, mas mesmo com suas invenções, as pessoas ainda estavam longe de vencer a morte completamente. Em um primeiro momento, o protagonista não faz nada com relação a isso, seguindo sua vida com Portia, que com o passar do tempo foi envelhecendo, o que o motivou a procurar uma forma de vencer a morte, mas ela recusa essa possibilidade, já que desejava o seu fim. Para muitos, a decisão de Portia pode soar estranha, mas do ponto de vista dela, havia um ciclo natural para as coisas, e um motivo para morrermos. Andrew nasceu sem a perspectiva de que um dia morreria. Por conta disso, ele não tinha uma real noção de como o tempo era importante e da própria passagem dele, já que se tivesse uma data limite, talvez ele tivesse tomado outras decisões com respeito às pessoas que amava, aproveitando cada momento ao lado delas. Somente após injetar sangue no seu corpo, ele pôde ter noção do que realmente era ser humano, do impacto da incerteza da morte e da importância do gerenciamento do tempo. Com sua imortalidade abandonada e sem uma previsão precisa de quando sua existência iria se exaurir, a partir daquele momento, intuitivamente, Andrew passou a aproveitar cada segundo ao lado de Portia como se fosse o último. O amor que sentia por ela fez com que ele não se imaginasse mais sem estar ao seu lado, e esse foi um dos motivos principais que fez o personagem abdicar de sua imortalidade. Mas Andrew nunca necessitou da aprovação do Conselho Mundial para se sentir humano, apenas para ser visto como tal. Perto do final do longa, de certa forma, ele tinha todas as características e condições que nós temos hoje em dia, muito diferente do Andrew que vemos no início do filme, que obviamente não passava de uma máquina cumprindo suas funções e em um caminho de evolução pessoal. Ele já tinha alcançado a liberdade que tanto almejava há muito tempo. Havia vivido uma longa vida cheia de experiências e felicidades, em especial ao lado de Portia. O motivo de, mesmo perto de seu fim, continuar buscando o reconhecimento de quem era, se baseava na simples necessidade de ser encarado como um semelhante, não mais como um ser divergente, assim como tantas outras civilizações e grupos sociais que lutaram ao longo da história com o mesmo propósito de serem aceitos. Ainda que ele não tenha tido tempo de ver seu objetivo se concretizar, em seu coração, ele já havia se tornado humano. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.